vamos então, dando continuidade, falar sobre os países mais exóticos do Novo Mundo, exótico pra gente, né? Nova Zelândia, Austrália e África do Sul. Vamos em frente. Vamos começar, na verdade, pela Austrália. A Austrália é um país produtor do Novo Mundo, podemos talvez identificá-lo como o país produtor do Novo Mundo, com o Novo Mundo propriamente dito. Por qual motivo? Porque, além de ser muito recente no sentido de descoberta do continente que a Austrália pertence, da Oceania, foi o último continente a ser descoberto, basicamente é um país que se abriu para a viticultura, por último mesmo, porque se a gente considerar a América do Sul, Argentina, Chile, o próprio Brasil, Uruguai e até a Califórnia, de certa forma, nós podemos dizer que são países que, claro, pertencem ao Novo Mundo, indiscutivelmente, até pelo estilo, por tudo mais. Porém, são países em que a viticultura, ou de um jeito ou de outro, está presente desde a época da descoberta, e pelos espanhóis, e pelos portugueses, pelos jesuítas, não jesuítas, etc. e tal, de certa forma, tem uma história, pelo menos cultural, bastante antiga. A Austrália não. A Austrália foi colonizada, era uma colônia penal britânica, então, na verdade, não havia uma base cultural que remetesse de maneira nenhuma ao vinho. A Austrália descobriu o vinho, na verdade, ela descobriu o vinho de uma forma, podemos dizer assim, de opção comercial. Fazer vinho para vender, para consumir, para vender. É um produtor grande. A Austrália é o 7º maior produtor de vinho do mundo, não é coisa pouca. Bebe bastante, consome bastante seus próprios vinhos e é um grande exportador também, né? Então, é um país em que o vinho nasceu como um conceito de business, como um conceito de comércio. Não tem nada ligado a propriamente, não teve, vamos dizer assim, uma necessidade cultural de resgatar o vinho por algum motivo. A questão foi mais uma questão comercial mesmo. Vamos dar uma olhada na Austrália, essa daqui, bem interessante. 12,6 milhões de hectolitros, 7º maior produtor, em crescimento, consumo, 30 litros per capita, então o australiano gosta de vinho. Economicamente não tem problema, o australiano médio, então não há problema também nesse aspecto. Exporta bastante, mais de 70% da produção, ocupa o quarto lugar no ranking mundial. Exporta muito porque a Austrália, como também Nova Zelândia, como também outros países, faz parte daquele que era antigamente chamado Commonwealth britânico, né, a comunidade britânica. São países que têm seu próprio governo, têm suas próprias eleições, têm seu próprio governo, parlamento, com primeiro-ministro, etc. Mas, na realidade, não tem a figura do chefe de Estado. Eles não têm um presidente, não existe o presidente da República Australiana, por exemplo, ou o presidente da República da Nova Zelândia. Tem o parlamento, tem o primeiro-ministro, o chefe de governo, etc. Por quê? Porque virtualmente não, mas digamos que o chefe de Estado deles continua sendo a rainha da Inglaterra. Pois é. Apesar de não apitar muita coisa, na verdade, mas por uma questão afetiva, sei lá, ou enfim, esses países não têm um chefe de Estado. São curiosidades que não sei se tem a ver com o mundo do vinho, mas a gente gosta de trocar ideia com respeito a isso, até porque vinho é cultura, vinho não é só a produção, a uva, os taninos, etc. Vinho faz parte da cultura, a gente precisa às vezes variar um pouco, olhar de forma mais holística, mais abrangente a questão do vinho para compreender como determinadas situações ocorreram, como determinadas situações aconteceram. E uma dessas é exatamente a Austrália, nascer como produtor de vinho para fornecer vinho, por exemplo, para a Inglaterra, para Londres, para o país com o qual eles tinham e têm uma linha de comércio preferencial e que é um noto consumidor de vinho desde a época da Idade Média, desde a época dos cavaleiros e das armaduras. A Inglaterra sempre foi o país que determinou
praticamente a fortuna de muitas regiões produtoras de vinhos europeias, começando por Bordeaux, mas também pela região de Jerez, também na região do vinho do Porto, também Marsala, também outras regiões ao qual os ingleses se voltavam quando vez e outra estavam as turras com os franceses para o domínio da região de Bordeaux, enfim, muitas histórias que tem. E que nós precisamos também olhar para elas quando a gente olha para o mundo do vinho. Então, podemos entender por qual motivo a Austrália um belo dia resolve fazer vinho. Tipo, por que a Austrália vai fazer vinho que nunca fez? Porque o vinho é uma mercadoria que os ingleses poderiam comprar com muita assertividade. Então, poderíamos se oferecer como um produtor de vinho um pouco mais econômico, de boa qualidade, porque há condições climáticas na Austrália se tem. E tem mesmo, tanto é que hoje é um excelente produtor. Estão vendo aí? 7º maior produtor do mundo. Nós temos uma viticultura, portanto, que desde 1830 começa, mas começa de forma muito embrionária. É na década de 60 que realmente começa a produção de vinho para valer dentro da Austrália. Esse é o cenário australiano. Os australianos, temos que dizer uma coisa, eles são adeptos a todas as práticas tecnológicas e mecânicas que podem favorecer o trabalho no vinhedo, na vitivinicultura. Então, para eles não tem problema com relação à colheita mecanizada, por exemplo. Muitas vezes, nos produtores do mundo, eles têm um pouco receio sobre a colheita mecanizada. Não tem receio de utilizar, quando pode eles utilizam. Mas eles sabem que o consumidor de vinho, apreciador de vinho, formador de opinião de vinho, ele gosta mais do produtor pequeno, gosta mais daquela coisa do terroir, aprecia mais aquele negócio do produtor ligado à terra, etc. E quando se fala em viticultura mecanizada, ele geralmente associa isso à produção industrial, a vinho massificado, a vinho padronizado, a vinho de plástico, por exemplo. E não aprecia muito. Os australianos não se preocupam com isso. O negócio deles é realmente trabalhar aproveitando ao máximo. E vocês podem notar por esse vinhedo, pela própria situação em que o vinhedo é plantado, já dá para perceber que esse é um vinhedo estruturado para poder se trabalhar de forma mecanizada. As fileiras são bem espaçadas, o espaço tem espaço à disposição, então vamos ocupar o espaço. E vamos fazer de forma a racionalizar o custo-benefício propriamente dito do vinho. A Austrália isso pelo menos falando assim de linhas gerais. Não estou dizendo que na Austrália não tenha pequeno produtor familiar, etc., que não é de maneira nenhuma, acontece e muito. Sobretudo produtores jovens, sobretudo produtores que pertencem a essa linha mais eco-friendly, quase hippie do vinho, biodinâmicos, etc. Na Austrália está cheio disso, mas não é a cultura principal deles. Okay? Esses representam a alternativa, representam a cultura alternativa do vinho, a viticultura alternativa, tem em todo o país, tem em todos os lugares do mundo e na Austrália não pode ser diferente, também tem, só que o modus operandi geral é outro, é esse daqui, é o culto ao varietal. Na Austrália nós temos o que? Temos o Shiraz como protagonista, o clima da Austrália casa com a Shiraz totalmente, tanto casa com a Shiraz, tanto se adaptou bem o Syrah ao clima australiano que eles inventaram um nome novo. Shiraz foram eles que inventaram. Por quê? Porque nessa briga, vamos dizer assim, com os países do velho mundo, para o novo mundo se impor, para o novo mundo começar a vender em qualquer lugar, de alguma forma, qual foi a linguagem, qual foi a estratégia de marketing que o novo mundo propriamente, simbolizado no caso pela Austrália, mas no qual entraram também a Califórnia, de carona, vamos dizer assim, mas a Austrália foi um pouco quem protagonizou esse movimento. Qual foi o argumento que os produtores australianos alegavam? Era que o pessoal do velho mundo, o pessoal da França, da Itália, etc., Europa e tudo no geral, focado muito em regiões, deixava de mencionar qual era o varietal, qual era o tipo de uva que o cidadão com o qual se fazia o vinho que o cidadão ia beber. Então essa, de certa forma, foi apresentada por eles como uma espécie de informação sonegada. Ok? Você não vê uma garrafa de Chianti que tenha dizendo que tem Sangiovese no rótulo. Não tem. Tem Chianti.
Na Borgonha ninguém fala que o branco é Chardonnay, o tinto é Pinot Noir. É subentendido, assim como em Bordeaux não fala de Cabernet ou Merlot, mas fala de Bordeaux. Então, eles entenderam que essa poderia ser utilizada numa jogada de marketing, declarando que essa era uma informação sonegada ao consumidor. O velho mundo está te sonegando informações, não está dizendo para você que é um Pinot Noir. Você não sabe, você sabe que é Borgonha. Eu vou falar para você, eu tenho o Syrah, e o meu Syrah é tão bom, é tão específico e dá um resultado tão excelente em termos de qualidade que o meu não vai ser nem Syrah, o meu vai ser o Shiraz para se destacar. E inventaram essa grafia. É exatamente, esse daqui é igual ao Syrah que tem na Côte d'Ivoire, tá certo? Ou seja, a planta é aquela, a videira é aquela, o varietal é exatamente o mesmo. E os melhores clones selecionados para a Austrália advêm justamente dos melhores franceses. Porém, e essa é uma informação que eles deixam nas entrelinhas, mas eles inventaram o Shiraz, é marketing. Gente, os australianos, os americanos são mestres do marketing, ok? Então essa é uma jogada de marketing. Mas para além do marketing, do ponto de vista climático, sem dúvida é a casta que mais se adapta ao terroir australiano, tanto é que cobre 30%. A seguir nós temos a Chardonnay, que tem um apelo comercial inegável, sempre teve, e que também, com sua boa adaptabilidade a vários terroirs, não podia faltar na Austrália. Depois temos Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon é tão comum quanto o Chardonnay, dispensa explicar por qual motivo. Vinificada ou em varietal ou em corte com a Syrah. Aí eles têm o chamado Australian Blend, que é Shiraz com Cabernet Sauvignon. Uma bomba de fruta que realmente durante muitos anos fez um sucesso estrondoso. Ainda continua. Merlot, onde tem Cabernet você sabe, tem Merlot ali ao lado. Sauvignon Blanc, Semillon, Pinot Noir e Riesling completam um quadro do vinhedo australiano. A Sauvignon Blanc australiana é boa, mas sofre uma concorrência próxima em que, enfim, como se diz, é covardia. Ou seja, a Austrália fica ao lado da Nova Zelândia, o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia não é páreo para o da Austrália, não dá, ok? Já Semillon tem Semillon de boa qualidade, alguns deles tentam botritizá-lo, só que geralmente eles fazem a inoculação da botritis em ambiente fechado, ou seja, em câmara frigorífica, por isso que acaba sendo um botritizado de terceira divisão, ou então Semillon sem ser botritizado e é excelente. Pinot Noir também tem áreas frias, dentro da Austrália também, em que o Pinot Noir se destaca. Riesling é uma casta que se dá muito bem na Austrália, eu aconselho Riesling australiano, excelente qualidade. A Austrália é linda, na verdade, a Austrália, muitos dizem, uma amiga minha que passou muito tempo lá na Austrália e que já nos deixou, ela costumava dizer que, aluna na verdade também, além de amiga, ela costumava dizer que a Austrália era o Brasil que deu certo. Panorâmica australiana, o estilo australiano. Qual é o estilo do vinho australiano? Repito, no mundo do vinho, já disse isso várias vezes, vou repetir assim sempre que tiver oportunidade. No mundo do vinho, quando tem algum tópico, alguma situação em que, de certa forma, pode ser considerado como unanimidade, como consenso, ok? Qualquer caso, qualquer situação, sempre você encontrará várias exceções de excelência, ok? Então, quando a gente diz que na Austrália o estilo é esse, você vai encontrar vinhos australianos que não tem nada a ver com esse estilo aí. Muitos. E bom. Só que não representam a maioria do estilo australiano, como a Austrália se mostrou ao mundo, como a Austrália mostrou seus vinhos ao mundo, obedece esse estilo aqui. Só que, repito, para cada situação considerada como um consenso, nós no mundo do vinho e sempre teremos várias situações de exceção que são verdadeiras excelências. Certo? Vamos ver o estilo do vinho australiano. Máxima preservação do caráter varietal, como isso se faz? Maturação, amadureça muito o vinho, o clima australiano permite isso. Você vai conseguir muitos açúcares, você vai conseguir uma bomba de fruta, literalmente, uma carga de fruta muito grande no vinho,
um caráter frutado muito grande no vinho. Juntamente com isso, a madeira que completa, vamos dizer assim, o perfil aromático gustativo do vinho, e você vai ter essas características que vão tornar um vinho de pronta a beber, ou seja, fácil de ser bebido, porém você vai perder toda a sutileza do terroir. Eventuais componentes calcários, eventuais partes assim mais minerais, etc., que o vinho pode apresentar diante da supermaturação, não é? E do excesso de madeira, tudo isso desaparece. E você vai ter aquele estilo, que é aquilo que eu estou descrevendo aqui, beleza? Textura macia, portanto, tanino presente em cima, muito macio, não é aquele tanino gastronômico. Pode enxugar relativamente a língua, mas certamente não vai ser preponderante, não vai ser um tanino marcante. Vinhos extremamente frutados, e como falei, tanino macio. Elevado teor alcoólico, isso de certa forma o clima ajuda. Presença marcante da madeira, isso com certeza. Culto à madeira. Cuidado com o australiano barato, porque eles não têm o menor problema em trabalhar com chip de madeira. Aí aquela coisa, em lugar de como botar o vinho na madeira custa caro, sai muito mais barato botar a madeira dentro do vinho. Só que não é a mesma coisa, definitivamente. Ok? Mas é uma prática absolutamente permitida no mundo todo e que no Novo Mundo, digamos assim, durante muito tempo pelo menos, era uma prática praticamente comum. A galera gostava de tomar vinho com gostinho de defumado, com gostinho de baunilha, mas não queria pagar caro. Então aí, diante do preço das barricas que trazem o gostinho de baunilha, realmente isso ficava um pouco complicado do ponto de vista econômico. Como fazer? Madeira no vinho. Ok? A Nova Zelândia, nós vamos ver já já.